Graça e paz, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical Online. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a ética cristã baseada no Sermão da Montanha. E hoje nós vamos adentrar agora ao capítulo 7, o último capítulo desse Sermão da Montanha. E nós temos muita coisa para aprender também nesse capítulo. Hoje nós vamos abordar dos versículos 1 ao versículo 6. E a leitura que eu faço aqui é da Nova Almeida Atualizada. E eu vou colocar aí para você também acompanhar essa leitura comigo. E assim vamos também, logo na sequência, orar, pedir que o Espírito Santo ele nos conduza nesse estudo, trazendo aquela luz espiritual que ilumina as mentes e os corações para entender a sua verdade e principalmente para saber o que o Senhor quer das nossas vidas a partir da sua Sagrada Escritura. Então o texto diz o seguinte, Mateus capítulo 7, a partir do 1º. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá ao seu irmão, deixa que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócritas, tire primeiro a trave do teu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Então essa é a passagem de hoje para nós refletirmos e vamos agora pedir auxílio do Espírito Santo. Pai amado e querido, nesse momento, Deus, que nós mais uma vez abrimos a Bíblia e vamos estudá-la, nós pedimos que o Espírito Santo ele esteja nos abençoando com a compreensão do alto. O apóstolo Tiago diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, onde não há sombra nem variação de mudança. Então, do alto que nós queremos ouvir a tua voz e os teus ensinamentos. Que o próprio Espírito faça isso conosco, nos conduzindo nesse estudo, nos dando a compreensão necessária e, principalmente, que esses textos sagrados, as suas verdades, nos transformem para podermos viver como o Senhor espera que cada um de nós vivamos. Pedimos esse auxílio em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, essa passagem de hoje vai falar sobre a questão do hábito de julgar uns aos outros. E aí nós vamos tentar entender aqui o que Jesus estava ensinando. Primeira pergunta que é necessária nós fazermos quando começamos a refletir sobre esse texto é o que Jesus quer dizer com não julgueis? Essa é a principal pergunta inicial que nós temos aqui que fazer. Afinal, Jesus, quando ele diz não julgar, na verdade, ele não está querendo dizer que a gente tenha que ser uma espécie de cego para as injustiças praticadas pelas pessoas. Não julgar tampouco significa abster-se de formar qualquer juízo sobre a conduta do ser humano. Né? Claro que não é tarefa do seguidor de Jesus viver como uma espécie de fiscal examinando a vida das outras pessoas, mas isso não nos tira, como cristãos, o nosso senso crítico, a nossa capacidade de juízo, a nossa capacidade de olhar e fazer diferença entre o que é bem e o que é mal. Essa é uma habilidade que os seres humanos têm. E nós temos que nos atentar para essa verdade, porque o próprio Senhor disse que ai daquele que transforma o mal em bem e o bem em mal. Ou seja, existe sim a luz das Sagradas Escrituras, aquilo que é correto aos olhos de Deus, que está transcrito na sua palavra, e aquilo que é errado aos olhos do Senhor, que também está transcrito e que desagrada o Senhor. Então, uma ideia de um relativismo moral, ela não se encaixa na Bíblia Sagrada. Pode existir relativismo a respeito da realidade como cada pessoa vive. Tem pessoas que vivem numa situação boa, privilegiada, abastada, que ela tem certas condições,
e outras pessoas que vivem numa realidade totalmente de miséria. Então, as realidades que nós vivemos são diferentes umas das outras, não é? Mas quando se pensa em questão ética, em questão de justiça, principalmente essa justiça do reino, a qual nós estamos estudando, né? Nessa série de estudo, nesse ponto não existe relativismo moral. Existe sim aquilo que Deus tem como certo e aquilo que ele considera como errado, que desagrada a ele, e aquilo que transgride a vontade dele. E aí nisso, né, nós temos que estar bem atento e o Senhor nos dá a capacidade para discernir essas coisas. Então, quando se fala não julgueis, o que o Senhor Jesus está querendo aqui? Porque uma coisa que nós podemos também trazer aqui para essa primeira reflexão é que o próprio Jesus julgou algumas pessoas. Jesus, ele teve a sua função pública, digamos assim, de denunciar erros. Ele, João Batista, Paulo, né? João Batista, por exemplo, ele condenou uma ação de Herodes, quando lá em Mateus capítulo 14, versículo 4, ele diz assim: não é correto, Herodes Antipas, que cometas adultério. Ou seja, Herodes Antipas estava traindo o irmão dele, né, se deitando com a esposa do irmão dele. E o Herodes, aliás, o João Batista, ao saber disso, ele fez ali um juízo e julgou ali, né, de que Herodes estava fazendo uma coisa errada. Jesus também teve vários momentos em que teve que também corrigir pessoas. Ele próprio profere palavras, né, de julgamento. A própria Herodes chama ele de raposa. Também se refere contra os fariseus, contra os escribas, contra os saduceus, também de atos errados que eles praticavam. Então, diante dessas realidades, a gente tem que examinar, né, o que Jesus está querendo dizer com não julgueis, uma vez que Paulo traz um texto para nós em que fala que nós seremos julgadores do mundo, né? E aí isso abre um precedente para essa questão do julgamento. Então, por exemplo, ele fala a respeito disso lá em 1 Coríntios 6, de 1 a 2, quando ele diz: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, isso ele está falando aqui em um momento escatológico, no final dos tempos, em que nós, juntamente com Cristo, quando já estivermos em glória, vamos estar julgando o mundo, né? Aí ele traz essa realidade e diz: ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, ele está fazendo essas perguntas para poder nos trazer o entendimento que nós temos sim que julgar certas coisas. Ele está colocando aqui, né, ele fala coisas mínimas, coisas pequenas, comparada a ter que julgar o mundo no final dos tempos, a julgar os anjos mesmo, né? Então, ele diz que também aqui nessa dimensão terrena nós vamos estar julgando uns aos outros. E nesse capítulo, Paulo ele está criticando a igreja de Corinto por não ter julgado um erro grave que estava acontecendo dentro da igreja. Eles estavam empurrando com a barriga um problema que estava acontecendo ali, de incesto e outros pecados, e eles não estavam julgando. Então, Paulo ele assevera contra essa atitude de não julgar. Quando, então, Jesus diz não julgueis, o que de fato Jesus está querendo dizer? Aí vem uma questão muito importante para nós. É que Jesus ele está querendo condenar tipo de julgamento. Por exemplo, né, a nossa tendência é querer julgar as pessoas de forma muito pesada, sem o amor, né? E o que isso quer dizer? Isso está implícito dentro da própria sentença, quando ele diz: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que vocês julgarem uns aos outros, serão julgados. Então, quando a gente julga uma pessoa, a gente usa um critério de julgamento. E ele está dizendo aqui, o critério que você está usando para julgar os outros, se você for muito duro com os outros, você vai ser julgado muito duro. A medida que você usa para julgar as pessoas, você também será julgado na mesma medida.
E aí, se você não quiser ser julgado com o critério que você tem e com a medida que você mede os outros, o bom é você não julgar. Se você não tem capacidade para fazer aquilo que o Senhor, né, vai nessa sequência nos ensinar, então melhor é não julgar. Se você não tem esse amor para com o próximo, se você não sabe julgar com amor, se você não tem sabedoria para julgar as pessoas, mas se antes você julga com o seu sentimento de ira, com o sentimento de você ser melhor do que os outros, então você superestima o seu valor e subestima o valor dos outros nesse tipo de julgamento. Porque geralmente é isso que acontece. A primeira posição de uma pessoa que se presta a julgar os outros é se achar melhor do que os outros. Esse é o principal problema, né? Então, baseado nisso, baseado nessa questão de nós acharmos que somos melhores do que os outros, é que o Senhor está querendo nos corrigir já antecipadamente para que a gente não cometa esse erro de sair julgando aos outros com o nosso critério, com a nossa medida, porque senão nós vamos também, da mesma forma, sermos julgados. E aí, com um detalhe, enquanto nós julgamos os outros com o nosso critério, com a nossa medida, o Senhor Deus é quem vai usar esse critério e medida para nos julgar. Então a gente faz tribunal para os outros e aquilo se torna para nós um tribunal em que Deus estabelece para cada um de nós. E aí é que Paulo vai trazer para nós uma questão muito interessante, é que ele vai dizer que a gente tem que ter muito cuidado para a gente não ser condenado naquilo que a gente prega, naquilo que a gente critica, naquilo que a gente condena. Nós temos que ter muito cuidado com isso, porque senão a gente pode, digamos assim, acabar sendo um refém da nossa própria forma de julgamento. É aquela história que Jesus ensina: se com o ferro fere, com o ferro será ferido. Então, se a gente não quer ser ferido com ferro, o bom é não usar ferro para ferir. Ou seja, se a gente não quer ser julgado e a gente não gosta de ser julgado, da mesma forma a gente não tem que julgar os outros. É isso que o Senhor está querendo nos ensinar. É isso que Ele está querendo aqui primeiro trazer para nós como uma forma de um alerta para que a gente não cometa esse tipo de falha, esse tipo de erro que é muito comum nas pessoas e acaba sendo para as pessoas motivo para gerar discórdias, brigas, facções, arranhar relacionamentos dentro da igreja. Então, não julgar evita um monte de problema para o corpo de Cristo, a igreja como um todo, e evita problemas para nós mesmos, né? E isso é uma coisa muito interessante. Por isso que eu reforço esse texto que Paulo usa lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, quando ele diz assim: mas eu esmurro meu corpo e o faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Né? Então, Paulo ele faz de tudo e faz um esforço pessoal para não ser reprovado naquilo que prega aos outros, para não ser condenado naquilo que condena os outros. Então, é nesse sentido que nós vamos começar a entender o que o Senhor quer para nós no não julgueis. Não é que a gente não pode julgar. O problema é que quando a gente julga, a gente pode estar trazendo falta de sabedoria, falta de amor, falta de interesse em ajudar o outro. A gente vai e julga numa forma de ataque às pessoas, gera divisão dentro da igreja e isso gera também, né, esse julgamento com o nosso critério, com a nossa medida, gera um julgamento para nós mesmos. Então, esse que é uma situação. E aí nós temos que nos lembrar que nós não fomos constituídos por Deus como juízes. Nós não somos inspetores, fiscalizadores dos movimentos, das ações dos outros. Né? A gente tem que ter uma compreensão de que nós não somos pessoas habilitadas, né, por Deus para, digamos assim, ficar
fiscalizando a vida das pessoas e nessa fiscalização querendo condená-la em tudo. E aí, para isso, nós precisamos atentar com controle da nossa fala, né, com o controle dos nossos julgamentos e, principalmente, nós entendermos que nós mesmos somos pessoas passíveis de erros. Porque uma coisa que nós temos que compreender é que nós somos uma comunidade pecadora justificada por Cristo Jesus. Todos nós nascemos em pecados, até o dia em que nós, na conversão, o Senhor nos perdoou dos nossos pecados, começamos um processo de santificação, mas sabemos muito bem que nós não somos perfeitos. Então, a Igreja do Senhor, a qual constitui nós e constitui nossos irmãos, nós somos essa comunidade de pessoas justificadas, mas que não são perfeitas. E uma vez que essa comunidade de pessoas não perfeitas passa a ser o nosso entendimento dessa nossa realidade que é essa, então como dentro dessa comunidade uma pessoa pode, né, ter autoridade para julgar outra pessoa? Porque, na verdade, se a comunidade toda é uma comunidade de pessoas que estão sendo justificadas e santificadas pelo Espírito Santo, uma vez que ela é pecadora, uma vez que ainda somos passíveis de erros e erramos, né, como pode essa comunidade querer se intitular tribunal de julgamento? É uma incoerência muito grande, né? E aí nós vamos entender, então, que, na verdade, essa comunidade justificada por Cristo Jesus, ela é uma comunidade que é justificada na comunhão com Cristo e não fora dele. Então, todos nós estamos em Cristo, nós e os outros. Ou seja, né, se todos nós pertencemos a essa comunhão com Cristo, então nós estamos debaixo de um único cabeça, que é o nosso santificador, aquele que morreu por nós, que, como eu falei, nos justifica dos pecados e que ele envia seu Espírito para nos santificar. Essa comunidade está em processo. Essa comunidade ela está sofrendo, né, no bom sentido da palavra, sofrendo a operação do Espírito Santo para rumo à perfeição, mas nós não alcançamos a perfeição. Então, essa comunidade, que é uma comunhão em Cristo Jesus, em vez de ser juíza uma das outras, ela tem que se dispor a ser uma que ajuda uns aos outros. Eu gosto de um livro de um pastor, psicólogo, né, cristão, que é o Paul Tripp. Ele escreve um livro sobre essa questão de uma comunidade de redimidos, que são pessoas em processo de transformação, ajudando outras pessoas em processo de transformação. Então, todos nós estamos no processo de transformação. Em vez do julgamento que nós devemos fazer ao nosso irmão na fé, nós temos que ser instrumento de Deus para ajudar essas pessoas. Eu gosto da expressão, do significado da expressão bíblica exortação, porque a exortação não é um julgamento. A exortação, ela tem um propósito de consolar aquele que errou, no sentido de corrigi-lo. Por isso que Paulo vai dizer a Timóteo, né, que a palavra de Deus, ela toda é inspirada por Deus e útil para a exortação, para a repreensão, para a correção na justiça. Porque a comunidade de fé, ela usa as sagradas escrituras para exortar, para corrigir, para repreender, para que a gente seja aperfeiçoado na justiça do Senhor. Então, o discipulado, que é esse processo que nós temos de uns com os outros, né, de ajudar uns aos outros na caminhada cristã, não é um processo de tribunal, de julgamento e condenação. Na verdade, é uma comunidade terapêutica que se propõe ajudar uns aos outros, porque o pecado, ele é uma enfermidade espiritual. Então, a comunidade ela tem que se curar umas às outras. E aí, nesse processo de cura, tem a extirpação, a cisão, né? E é a cisão do pecado, não é a cisão da pessoa. Por isso que o Senhor aqui na nossa passagem, na sequência, vai dizer o seguinte: por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara a trave que está no seu próprio? Né? Ou como você dirá a seu irmão: deixa que eu tire o cisco do seu olho, quando você
tem uma trave em seu próprio, não é? Aí Jesus diz: hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. O que Jesus está dizendo é o seguinte: o cisco no olho da pessoa, ou a trave no olho do outro, ele é um elemento estranho ao olho. Quando a gente está no processo terapêutico de ajudar uns aos outros, a gente não tem que arrancar o olho, a gente tem que tirar o cisco somente. Só que se a gente está dentro desse processo terapêutico de ajudar uns aos outros, eu só posso enxergar perfeitamente para tirar o corpo estranho, né, que é o cisco do olho do outro, se eu tirar a trave, porque a trave me cega. A trave me prejudica de ver corretamente. E o que é o cisco? O que é a trave? São pecados. São pecados. E a cisão é para tirar o pecado e não ferir a pessoa. Então, dentro desse processo terapêutico, nós vamos entender que o julgamento fere as pessoas. Já o trabalho de correção, de exortação, de repreensão, de corrigir na justiça, de tirar o irmão daquela situação que ele se encontra para um estado não é melhor, é um processo terapêutico que vai tirar somente o pecado, sem tirar o olho. E aí Jesus traz para nós essa compreensão, como eu estou colocando, de que nós somos uma comunidade justificada. Nessa comunidade justificada tem os que têm o cisco e tem aqueles que estão com trave nos olhos. E nós queremos, e essa que deve ser o nosso dever, de ajudar uns aos outros. Mas eu só posso ajudar se eu trabalhar primeiro na minha vida. Se eu reconhecer que tem uma trave no meu olho. Aí quando eu reconheço que tem uma trave no meu olho, e nessa humildade, que é a humildade do cristão, como nós começamos, né? Nós começamos toda essa série de estudo falando lá das bem-aventuranças, e uma das bem-aventuranças é o pobre de espírito. É aquele que é humilde. Dentro dessa humildade da comunidade terapêutica, eu vou reconhecer que sou um pecador. E aí, quando eu reconheço que sou um pecador, quando eu vou tirar a trave dos meus próprios olhos, eu consigo agora enxergar quem eu sou em Cristo Jesus e quem o outro é também. Porque antes, com a trave nos meus olhos, eu só vejo o erro dos outros. Eu não vejo a graça de Deus na vida dele. Quando eu estou com a trave nos meus olhos, eu não vejo o quão pecador eu sou também. Né? Então eu tenho que reconhecer o quanto eu sou pecador e que essa graça que está sobre mim também está no meu irmão. E só quando eu tiro a trave é que eu reconheço a graça de Deus agindo em nós dois. E nós temos que entender que essa comunidade é uma comunidade da graça. É uma comunidade que foi inserida na graça de Deus, não por nós mesmos. Foi o Senhor que nos chamou para a sua graça. Foi Ele quem fez o convite da graça, quando diz: vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Esse foi o convite da graça, e nós fomos e atendemos a esse convite da graça e fomos até Jesus. E participamos de uma comunidade da graça, onde nós temos que entender que o meu irmão, se ele tem um cisco no olho dele, ele está passando por um processo também de transformação, porque o Espírito Santo está trabalhando na vida dele, assim como o Espírito Santo quer trabalhar na minha vida também. Paulo fala aos Filipenses que a boa obra que o Senhor começou há de terminar até a sua vinda. Ou seja, é um processo. Todos nós estamos nesse processo de santificação. Então, quando eu reconheço que o meu irmão precisa de ajuda porque tem um cisco, eu tenho que ajudá-lo de fato a tirar o cisco, sem ferir o olho. Por isso que Paulo vai nos recomendar, lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 1, o seguinte: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, que é o cisco, né? Vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Né? Em outros textos diz com espírito de brandura, com espírito de amor. E aí Paulo continua: cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Esse texto aqui, ele é encaixado dentro desse texto aqui que Jesus está falando do cisco e da trave. Porque as pessoas são passíveis de julgamento, sim. Todos erram. Nós somos passíveis de julgamento, porque nós erramos. Só que o Senhor, ele quer para nós, não que a gente julgue as pessoas, mas que a gente ajude uns aos outros.
Por exemplo, Jesus vai dizer em certo momento que quando a gente flagra, né, alguém em pecado, ele dá até recomendações certinho de como fazermos, né? Então ele diz assim: chama esse irmão, fica tu e ele só. E quando você está tu e ele só, o que você vai fazer? Você vai exortar, vai tentar ajudar esse irmão a sair daquele estado de pecado, né? E ganhá-lo novamente para a fé, para Cristo, para o caminho, para caminhar junto no caminho do Senhor Jesus Cristo. Jesus disse que se tu fizer isso e ganhar ele, glória a Deus por isso. Agora, se esse irmão, não é? De repente esse irmão ele não aceita a sua repreensão. Se ele está com o coração duro, se ele está com uma certa dificuldade de reconhecer o seu erro, aí você chama uma pessoa mais experiente, uma pessoa, né, que você conhece, e aí vamos os dois tentar ajudar esse irmão. Se ainda assim, mesmo você tentando ajudar, com uma outra pessoa mais experiente tentando ajudar, ainda assim essa pessoa não quiser se corrigir, aí você apresenta ele para a igreja, para que a igreja tente ajudar. E a igreja que eu falo aqui não é o tribunal julgador, é a comunidade terapêutica, que vai tentar ajudar esse irmão. E aí sim, né, se depois de todas essas tentativas, né, o irmão não se corrigir, glória a Deus, você ganhou o irmão, mas isso é bênção, e é a festa no céu quando o pecador se arrepende. Aí há parábolas, né, de Lucas capítulo 15 para dar essa ênfase, né, de que a festa no céu quando o pecador se arrepende. Mas se casa e não se arrepender, depois de todas essas tentativas, né, sozinho, em brandura, em espírito de mansidão, como o texto de Gálatas fala, também depois chamou uma pessoa mais experiente, mais, né, tem a sabedoria de Deus, ou depois que apresentou para toda a igreja tentou ajudar, não conseguiu, aí sim, né, você vai para aquilo que o Senhor está agora ensinando no versículo 6, né? Não deem aos cães o que é santo, nem jogue as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Então Jesus diz que dentro dessa nossa comunidade de fé, existem sim pessoas que são duras de coração, que são pessoas que não se corrigem, pessoas que talvez não teve ainda, de fato, um encontro verdadeiro com Jesus. É difícil nós julgarmos quem é crente, quem não é crente, porque joio e trigo são muito parecidos, não é? O máximo que nós podemos ver, às vezes, é o fruto que essas pessoas geram, porque Jesus diz que só se conhece a árvore pelo fruto, não é? E aí, às vezes, a gente vê que os frutos não são tão bons, e a gente está tentando ajudar essas pessoas. E aí, Jesus traz duas figuras de linguagem sobre esse tipo de pessoas, né? Ele vai falar aqui dos cães, né, e dos porcos. Ele diz: não deem aos cães o que é santo, e nem joguem suas pérolas diante dos porcos. Jesus fala aqui dos cães, e nós temos que entender que os cães, na época que Jesus está escrevendo isso, ensinando os discípulos, esses cães aqui não são cães domésticos, não são os pets, digamos assim, né? Esses cães são cães selvagens, cães de rua, que não são adestrados, que não têm convívio com as pessoas. Esses cães aqui, eles podem inclusive morder as pessoas. Então, Jesus está dizendo para esse tipo de pessoas, que são pessoas que a gente pode até colocar aqui como aquelas pessoas que se encontram lá no Salmo 1, no primeiro versículo, né, que são roda dos escarnecedores, pessoas que não têm o menor temor de Deus, que são pecadoras, que são blasfemas. Essas pessoas aqui, além de que elas não vivem conforme o Evangelho, além de que elas não estão preocupadas em agradar a Deus, elas podem trazer prejuízo, porque se os cães mordem as pessoas, eles podem estar ferindo pessoas dentro da igreja também, essas pessoas, né? Outra figura de linguagem que Jesus usa é dos porcos. Ele diz para também não jogar suas pérolas aos porcos. Por quê? Os porcos, como diz lá
Pedro, nas suas epístolas, os porcos eles voltam para a lama, né? Os cães voltam para o vômito. Então, quando a gente joga essas boas coisas a eles desprezam. É inútil. Então, para alguns tipos de pessoas, e esse tipo de pessoas a gente vai primeiro fazer o quê? Chamar ele sozinho, né? Como nós falamos, né? Segundo a instrução de Jesus, depois chamando pessoa experiente, ou depois vai para a igreja. Diante de todas as possibilidades que você tinha de tentar ajudar a pessoa e ela não aceitou a ajuda, né? Aí Jesus está dizendo o seguinte, olha, não adianta, não deem aos cães o que é sagrado e nem jogue suas pérolas fora. Por quê? Porque aqui no caso ele está dizendo que os cães podem pisotear os pés, né? E o outro pode estraçalhar a gente. Isso que é interessante, né? O texto está dizendo, ora, para que estes não as pisem com os pés e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Ele está dizendo que os porcos pisam com os pés as pérolas. E os cães, voltando, nos estraçalham com suas mandíbulas. Então são pessoas realmente que não vale a pena mais investir neles. Isso é triste, não é? A gente ter uma hora que a gente tem que desistir de certas pessoas, mas são pessoas que a gente já fez, segundo a instrução de Jesus, o que deveria fazer. Mas não teve jeito. São pessoas duras de coração, são escarnecedoras, são blasfemadoras, são roda de pecadores que prejudicam o reino de Deus, prejudica a igreja do Senhor, que de dentro da igreja do Senhor vai ferindo, vai machucando as pessoas e vai assim trazendo um caos dentro da igreja do Senhor. Então existem dois tipos de forma de um caos, né, segundo essa passagem, se instalar dentro da igreja do Senhor. Primeiro, com o julgamento desenfreado, sem amor, né, de forma fria, de uma pessoa que se acha melhor do que os outros, como eram os fariseus. Essas críticas que Jesus faz aqui eram os fariseus principalmente, né? E eles eram pessoas que se consideravam santas e eram muito duras, frias, sem amor nenhum, né, no julgamento dos outros, a ponto de destruir a fé, destruir o ânimo das outras pessoas. Eles menosprezavam as pessoas, desprezava a tal ponto que humilhava as pessoas. Então, esse tipo de humilhação destrói o corpo de Cristo. Por outro lado, também, aquelas pessoas que são incorrigíveis, elas também destroem o corpo de Cristo. Então, Jesus quer para nós aqui um equilíbrio. Existem pessoas que são passíveis de julgamentos? Existem. Mas nós temos que, primeiro, tratar a gente, nosso coração, em humildade, tirando as traves dos nossos olhos, e aí, como comunidade terapêutica, tentando ajudar. O nosso irmão está com cisco. E, como foi falado claramente, né, é o cisco que tem que ser tirado, é o corpo estranho, que é uma referência ao pecado, sem ferir o olho, sem machucar a pessoa, sem fazer uma incisão da pessoa. Então, nós não temos que tirar essas pessoas corrigíveis do corpo de Cristo, porque senão é uma cisão do corpo inteiro, né? Nós temos que tentar ajudar essas pessoas corrigíveis para que elas se consolidem na fé, para que elas se animem na caminhada com Jesus Cristo. Quando a gente ajuda uns aos outros, a gente ajuda, né? E a gente anima as pessoas na caminhada, né? E aí sim, aqueles que são os incorrigíveis, aí Jesus disse, né? Podem jogar a toalhas, né? Porque essas pessoas, como cães, elas devoram, estraçalham vocês. E como porcos, elas pisam as pérolas da ajuda que a gente quer dar, dos ensinamentos que a gente tenta ensinar. Porque uma das coisas que é importante nós compreendermos é que essas pérolas, as coisas sagradas, é a palavra de Deus. E aí eu quero finalizar com isso. Como é que nós ajudamos as pessoas dentro da igreja? Ensinando com amor a palavra do Senhor. Paulo diz assim, né? Ensinai, né? Ou falai a verdade uns aos outros em amor. Então a verdade é a palavra que é remédio para curar o pecado. Jesus, ele veio, morreu na cruz para nos libertar do pecado. E todos os pecados que nós praticamos, eles são curados através
da palavra. A palavra é o bisturi para tirar o cisco. E a gente ensina essas palavras uns aos outros, a gente proclama essas palavras uns aos outros, a gente estuda essas palavras uns com os outros em amor, para ajudar os nossos irmãos, para fortalecer a fé do nosso irmão, para consolidar nossos irmãos, né? E Paulo fala alguma coisa muito interessante lá em Romanos, capítulo 15, versículo 1, ele vai dizer o seguinte, ó, assim, ora, nós que somos fortes, ele parte do pressuposto de que está escrevendo a pessoas que são experimentadas na fé, que já têm, né, uma grande experiência com o Senhor Deus, que já suportaram muitas coisas e está com uma fé bem firme. Então ele parte desse pressuposto, né? Ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos mais fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Então ele está tratando aqui de que a gente tem que suportar os mais fracos. E ao suportar o mais fraco, a gente se exime de julgar e toma uma postura de ajuda de discipulado, de estar ajudando o outro. Porque é o que ele fala bastante no capítulo 14. No capítulo 14 ele fala muito, e ele está, na verdade, no capítulo 14, até meio que criticando os mais fortes, porque eles queriam toda hora julgar e discriminar os mais fracos na fé. E ele diz assim, olha, vocês não podem julgar os outros de forma desenfreada, porque a pessoa que caiu hoje, o Senhor pode levantar. E ele diz assim, e estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o reerguer. Eu quero ler esse texto para você, que está em Romanos, capítulo 14, versículo 4, que diz o seguinte, ó, quem é você para julgar o servo alheio? Porque todos nós, né, somos servos de Deus, né? Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé, porque o Senhor é poderoso para o manter em pé. Então, baseado nesse ensinamento, nós vamos entender então que em vez de julgar, né, ou em vez de ter dentro da igreja pessoas que são como cães ou porcos, que destroem a igreja, nós temos que tomar e fazer da nossa igreja, né, uma igreja terapêutica, tomar uma postura terapêutica e fazer da igreja um espaço terapêutico para ajudar as pessoas enfermas na fé, espiritualmente falando, né, ou seja, elas estão vivendo em pecado, porque existem pecados que são escravizadores, é que as pessoas estão lutando contra o pecado. Existe essa luta constante entre carne e espírito, né? E nós temos que ajudar uns aos outros. E aí, uma vez que a gente ajuda uns aos outros, a gente suporta uns aos outros, usa a palavra de Deus para, sim, nos fortalecer na fé e nos corrigir mutuamente, né? E sabendo, orando, intercedendo uns pelos outros, por quê? Porque poderoso é Deus para manter em pé os nossos irmãos. Amém, queridos? Então, é com isso que o Senhor quer nos ensinar com essa passagem do não julgueis, né? Não julgar para quê? Para que a gente não vá com nossa ira, com nossa arrogância, né? Se achando melhor do que os outros, humilhando os outros por conta dos seus erros, né? As pessoas são passíveis de julgamento, mas em vez de julgar, o Senhor diz assim, seja terapêutico, seja como um bom samaritano, né? Vai lá aplicar óleo e vinho na ferida, né? Porque as pessoas que têm um cisco nos olhos ficam com feridas. Elas precisam ser saradas. Por isso que confessam o pecado uns aos outros para serem curados. Então, a comunidade terapêutica, as pessoas se sentem seguras para confessar os seus erros, porque ela vai encontrar gente ali que também se reconhece como pecadora e vai estar auxiliando uns aos outros nessa caminhada cristã, nessa parceria de fé, para que quando um cai, o outro ergue, né, o outro ergue, e assim juntos cheguemos, né, venhamos a combater o bom combate até a vinda de Cristo Jesus, como Paulo fez. Esse é que é o propósito. Esse que é o ensino que Jesus está tentando nos passar com essa passagem. E aí, para finalizar de verdade, eu quero lembrar como é que pensavam os nossos homens e mulheres do passado, na época que a gente chama de pais da igreja, né? Naquela época, eles tinham um entendimento muito importante
de que as pessoas mais próximas de Deus não são as santarronas, porque elas não existem, né? As pessoas mais próximas de Deus são aquelas que se reconhecem pecadoras e buscam a Deus para corrigir dos seus pecados, para receber perdão do Senhor e para serem restauradas pelo Senhor. Então nós, todos comunidade de fé, sendo essa comunidade terapêutica, somos uma comunidade que se reconhece pecadora, que foi justificada por Jesus Cristo e está nesse processo de santificação. E a gente se auxilia porque Deus nos usa como instrumento para abençoar uns aos outros. Amém, queridos? Espero que tenha ficado compreendida essa passagem bíblica de Mateus 7, do 1 ao 6. Se ficou com alguma dúvida, comente, pergunte nos comentários, né? E assim nós vamos responder posteriormente. Ou se você quiser contribuir também, será muito bem-vinda a sua contribuição para que a gente aprenda uns com os outros. Amém, queridos? Então eu desejo que vocês tenham uma ótima semana e até o próximo domingo, a próxima aula. Deus abençoe.